Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Crato e Itapipoca não saíram do 0-0 com um público pagante de pouco mais de 70 torcedores hoje à tarde lá no Minaldão. Guarani terá alterações na sua formação titular para a estreia no quadrangular do descenso no próximo domingo. Fortaleza regulariza 2 reforços para a sequência do campeonato estadual. Técnico do Icasa, Marcelo Vilar, destaca a evolução dos treinamentos para enfrentar o Tiradentes no próximo domingo na Arena Romeirão. Atacante Vina se despede do Ceará e agora é jogador do Grêmio. Torcedores organizam comitiva para ir ao Ministério Público para investigar supostas manipulações no Guarani. No Ferroviário, o técnico Paulinho Kobayashi tem 2 problemas médicos para definir o Ferroviário para o jogo de amanhã no PV contra o Maracanã. Barbalha em campo, também amanhã contra o Caucaia. Raposa recebe o time da região metropolitana de Fortaleza em seu estádio. E os principais jogos do final de semana com alguns clássicos estaduais. Agora 18h08, bate a bola, toca de primeira porque o Vale Esportes está no ar. Vale Esportes é futebol de primeira. Por apenas R$3, o Cariri da Sorte vai garantir sua folia nesse carnaval. São R$50 mil só no quarto sorteio pra você pular de alegria. Já pensou? 50 mil. São R$50 mil só pra você. E mais R$2 mil do primeiro ao terceiro sorteio. E R$6 mil no Super Giro da Sorte. São 20 giros de R$300. É muito dinheiro. E tudo isso por apenas R$3. Compre o seu Cariri da Sorte e ajude a Pai Brasil. Título emitido pela Cover Capitalização. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 889 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Moto
Autopeças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. A Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no programa Vale Esportes, que está no ar no oferecimento dos produtos Ambev, feito com amor. Esse é nosso, é daqui do nosso Cariri querido, Produtos Ambev, e conosco o grande JF. Boa noite, João Filho! Um abraço, Marco, boa noite para você que nos acompanha pelo Vale Esportes da Vale FM. Final de semana, o nosso último programa da semana, a gente começa com muita informação. Nossa, o cardápio tá bem recheado, o Campeonato Cearense, inclusive tivemos uma equipe do Cariri Barco em campo hoje à tarde, mas as informações que chegam é que o jogo foi tecnicamente horroroso e o Crato não conseguiu alterar o placar contra o time do Itapipoca. Foi ruim assim o jogo, João? Pelo menos a informação que eu tive que foi uma... Eu vou usar uma expressão que costumeiramente muita gente usa no futebol. Foi uma verdadeira pelada hoje no Inaldão em Barbalha. 0-0 Crato e Itapipoca. O Crato conseguiu somar o seu primeiro ponto no campeonato, né? É, o Crato que com 2 jogos, 2 rodadas, soma apenas 1 ponto, perdeu para o Icasa na estreia e empatou hoje contra o Itapipoca. E o Crato já com 2 jogos com o seu mando de campo, né? Vai fazer a próxima partida fora de casa. Bom, o público pagante muito pequeno. Imagina o prejuízo do Crato para jogar lá no Inaldão. 76 pagantes. 76 testemunhas. Renda de R$313.
R$313 dividido por 76. Entendi não, o ingresso foi a R$4,11. Como é? Não, tá aqui. A informação que chegou é essa. Renda, R$313. Sim. Pega a calculadora. Soma aí, 313 dividido por 76. R$4,11. Saiu um torcedor pelo outro a R$4. Meu Deus do céu. Eu não entendo isso não. Teve um jogo do Icasa também na Fares Lopes, que deu muita gente. Foi aquele jogo lá contra o Pacajus. Também a renda anunciada e o público pagante anunciado não bateu também não. Não, bateu também não. Esse aí é o que tudo indica, parece que tá bem confuso também, viu? Pode ser que seja renda líquida, diz aqui o nosso querido Anderson. O que sobrou depois de ter tirado todas as taxas. Vamos olhar direitinho depois o borderô. Vamos olhar. Anderson Luiz, olha o borderô do jogo. Vamos olhar o borderô direitinho, porque do jeito que passaram aqui, esse negócio não tá cheirando muito bem não, viu? Bom, lembrando que nós estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria Hamburgueria Val. Lembrando que você pode pedir a sua pizza lá no Val. É só abrir o J Food. Vamos lá pro número JF. 988-42-9514. Esse é o número para pedidos. Bom, e vamos começar o programa com notícias do Guarani. Não? Então vamos com a Luiz então primeiro. Daqui a pouquinho o Guarani. Segura o Guarani, segura que aí, já tem informação. Me disseram que tem bomba no Guarani. Daqui a pouquinho a gente vai trazer. Tomara que não destrua tudo, seja uma bomba boa. Eu nunca ouvi dizer que houvesse bomba boa, mas... Vamos em frente, JF. Mas da situação que estamos hoje, se chega uma notícia boa, a gente pode tratar como bomba também. Leve-se, né? leve-se. Tá certo, tá vamos levar por esse lado. Eu vou levar pelo sentido figurado da coisa, tá bom? Figurado, porque tá precisando, Marco. Tá precisando de uma sacudida, mas uma sacudida no bom sentido, para que as coisas possam seguir e que o Guarani de Juazeiro, pelo amor de Deus, Guarani, pelo menos permaneça na primeira divisão do futebol aqui do Ceará, e também o nosso querido Barbalha. O Barbalha que joga amanhã lá no Inaldão contra o Caucaia, e o Guarani joga no domingo à tarde contra o Pacajus. Também no Inaldão. Exatamente, a gente fala já dessas partidas, porque agora a gente traz o grande Aloísio Vilar, que já está posicionado para as primeiras notícias do Icasa, aqui no Vale Esportes da Vale FM. Boa noite, Aloísio! Boa noite, Marco Valério, João Filho, e boa noite para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Pois é, estamos a postos aqui diretamente do CT Praxedão para trazer as informações da equipe casiana nesta sexta-feira. O Verdão que se prepara para a segunda rodada do Campeonato Cearense da Série B, onde enfrenta o Tiradentes, próximo domingo, na Arena Romeirão, às 5 da tarde. E hoje a equipe voltou aos trabalhos agora à tarde no CT Praxedão, sob o comando do técnico Marcelo Vilar, mais um trabalho com bola, mas olha, JF Marco, o que deve realmente tirar o sono do Marcelo e dos demais integrantes da comissão técnica é o departamento médico do Icasa, que infelizmente tá lotado, viu? Só hoje 3 jogadores sentiram desconfortos musculares. Foram eles o goleiro Iago, o atacante Tavares e o Pingo, rapaz, que voltou a trabalhar com bola na quarta-feira, mas hoje voltou a sentir a sua lesão na perna esquerda. Pois é, infelizmente deve ser difícil o Pingo começar jogando ou até atuar diante da equipe do Tiradentes, já que ele vinha de uma recuperação de mais de uma semana e quando retorna aos trabalhos com bola, acaba se sentindo novamente. Esses 3... somados aí ao Madson, que já não havia trabalhado ontem, o Madson que é lateral esquerdo, e também o volante Everton, que acabou tendo uma pequena lesão no queixo, né? Acabou tendo que fazer um pequeno procedimento cirúrgico depois de um lance nos treinamentos da equipe casiana. Pois é, a coisa não tá fácil para a equipe casiana, mas esperamos que pelo menos o Felipe Salles, que voltou a trabalhar ontem com bola, já possa ter essa condição de pelo menos entrar durante a partida do próximo domingo e fazer a sua estreia com a camisa do Verdão.
Bem, mas a gente conversou com o técnico Marcelo Vilar, que, apesar dos pesares, enxerga sim uma evolução nesta semana de trabalhos do Verdão. A evolução ela faz parte do processo, né? Não foram algumas contusões que a gente não esperava que acontecesse na semana, né? Ela foi muito proveitosa. Eu acredito que o time cresce em alguma coisa já para esse jogo contra o Tiradentes. Marcelo, você teve já o retorno do Felipe Salles, até do Pinga em um primeiro momento. Você acredita que esses jogadores terão condição, pelo que é repassado pelo departamento médico? 100% eles não terão. A gente sabe disso, né? A gente tem que saber que não vai contar com eles 90 minutos e tem que entrar dentro de um plano, de uma estratégia de jogo. Amanhã eu vou ter a confirmação, porque não só ele, mas outros jogadores aí também apresentaram alguns probleminhas e a gente espera poder amanhã ter todos eles sanados para que a gente possa ter a verdadeira noção com quem é que a gente vai poder contar. Marcelo, a equipe casiana vai enfrentar um adversário que vai fazer a sua estreia ainda na competição, ou seja, é um campo desconhecido. Como é que se monta uma estratégia diante desse cenário? Se monta em cima de suposições, né? Nós vamos procurar fazer um jogo onde a gente vai tomar a iniciativa e dentro do jogo observar o que é que eles podem oferecer e exigir da gente na parte defensiva, né? Então, independentemente de como eles vêm jogar, a nossa parte ofensiva até tem que estar sendo colocada em prática para que a gente consiga os 3 pontos. O fator casa vai ser determinante mais uma vez, sendo que agora o Icasa realmente é o mandante? Tem que procurar fazer sim, né? Se a gente observar os resultados aí dessa primeira rodada, todos foram jogos difíceis, jogos bem característicos de início de competição. E quem fizer valer o mando de campo, muito provavelmente vai conseguir a classificação. Muito bem, essas foram as palavras do técnico Marcelo Vilar, que vai ter dor de cabeça para montar esse time para domingo, viu, Marcos JF? E ele vai aguardar amanhã pela manhã para que o departamento médico possa dar aí uma verdadeira análise de fato do que está acontecendo, né? Se esses jogadores estão lesionados ou foram apenas desconfortos que dá para recuperar até o próximo domingo. Mas isso a gente só vai saber amanhã pela manhã, após o último trabalho. Só para os ouvintes terem uma ideia, o torcedor do Icasa, os 2 laterais esquerdos da equipe estiveram no departamento médico nesta semana, né? A gente falou do Matson, mas também o Jonathan chegou a não trabalhar ontem, voltou hoje aos trabalhos, mas também não está 100%. Então, são questões que estão quebrando a cabeça do técnico e também de toda a sua comissão, viu, JF e Marco? Tomara que o Marcelo Vilar possa encontrar uma melhor formação para a equipe. Claro que os problemas, Marco, esse departamento médico, o pessoal do DM tem trabalhado muito para buscar aí recuperar os jogadores e que o Icasa possa ir a campo no próximo domingo, mediante a formação que o técnico tiver à sua disposição para conseguir a vitória. O pensamento é um só, vencer o Tiradentes no próximo domingo. Não é fácil, o campeonato da 2ª divisão aqui do Ceará é muito difícil. A gente tem pouquíssimas informações, quase nenhuma, do adversário do Icasa domingo, essa aqui é a grande verdade. Mas a gente torce pela recuperação dos que preocupam, que possam voltar a ficar 100% na sua condição física e que o Verdão vença o Tiradentes domingo. É um campeonato equilibrado. Veja você que a grande maioria dos jogos terminou com a vitória de 1-0 para um dos participantes do torneio. E teve esse 0-0 de hoje entre Crato e Itapipoca, ou seja, um campeonato com poucos gols até agora. Ninguém conseguiu um grande destaque nessas primeiras rodadas. E vamos aguardar o jogo do Icasa. Agora, é importante vencer. É muito importante para qualquer equipe confirmar o mando de campo nesses jogos iniciais, principalmente, enquanto que as equipes ganham mais um pouco de corpo dentro da competição. E para essa vitória do Icasa acontecer, e já seria a segunda, é importante demais a presença do torcedor do Icasa. Por isso que a gente não cansa aqui de convidar o torcedor do Icasa para comprar o seu ingresso, para ir para a Arena Romeirão, para incentivar a equipe. Se houver algum momento de dificuldade dentro de campo, em determinado momento da partida, que o torcedor apoie, porque o Icasa, ele tem esse diferencial.
Aliás, são duas equipes que têm esse diferencial de ter torcidas muito grandes. É o Icasa, aqui de Juazeiro, e o Guarani de Sobral. Claro que outras equipes também têm torcidas bem interessantes, né? O Crato tem uma torcida bem bacana, o próprio Itapipoca, mas de torcida de massa mesmo, a gente sabe que é Icasa e depois o Guarani de Sobral. Então, esse fator competitivo pode ajudar demais o Icasa ao longo da competição, principalmente para vencer os jogos onde o mando de campo é do time do Verdão do Cariri, João Filho. Tomara que isso aconteça, que o torcedor compre seu ingresso e vá para o Romeirão no próximo domingo, para que o Verdão possa conseguir mais uma vitória, meu querido Aloysio Vilar. Você volta já com mais detalhes do Verdão, né? Eu volto já para falar inclusive dos ingressos JF que já estão à disposição do torcedor do Icasa. Maravilha, muito obrigado ao Aloysio Vilar com informações iniciais do Icasa, que joga domingo pelo Campeonato Cearense da 2ª Divisão contra o time do Tiradentes. Em Juazeiro, Marcos, são 18h26, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. E daqui a pouquinho vamos falar também do Guarani, o Leão do Mercado que joga domingo. E eu vou estar transmitindo esse jogo a partir das 3 da tarde, lá no Inaldão, onde a gente sempre é muito bem recebido. Mas olha, gente, o ESC Cursos comunica que já estão abertas as matrículas para as turmas do Pré-ENEM e Vestibular 2023. E também mais uma novidade, a turma ESC Med com preparação exclusiva para vestibulandos de medicina. Então não perca tempo e matricule-se no cursinho que tem o maior índice de aprovação em vestibulares e ENEM. Claro que eu estou falando do ESC. 999822476 é o WhatsApp. Procure também o ESC nas redes sociais. Bom, para você que é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio, procure a Dourados. O Timácio indica para você Dourados, folheados com garantia, melhor preço do mercado. Se você já é fabricante, quer banhar a sua mercadoria com segurança, então venha conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando o seu sonho em realidade. A Dourados fica localizada na Rua Ivani Feitosa, número 9, com os telefones 3566-6119, WhatsApp da Dourados 999933031. Um abraço aqui pro querido amigo e colega radialista Vicente Júnior, que está acompanhando a gente, né, com todos os profissionais da educação física, especialmente o secretário de Esporte e Juventude, Bedimar Júnior, que vai estar aí com a turma do Conselho Regional de Educação Física, no CREF em Movimento, lá no auditório da SEDUC. Um grande abraço para todos vocês. E aí o nosso querido amigo Vicente Júnior. Olha, o Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. O Ambev, pipocas doces e salgadas, salgadinhos Pipoclaps com vários sabores, os snakes de cebola e bacon deliciosos. A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas Bobonieres os nossos produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. Meu querido Marco Valério, o nosso amigo Tico Tabuchada, ele perdeu o seu óculos de grau hoje pela manhã, rapaz. Ele estava indo lá pro Debutran para fazer um procedimento lá no Debutran e acabou perdendo o seu óculos. Se você encontrou, um detalhe que marca é que ele tem um cintozinho para segurar, um suportezinho que segura o óculos, que quando a pessoa tira, fica pendurado no pescoço. Então, qualquer informação que você tiver do óculos aí, se você encontrou um óculos, pertence ao nosso amigo Tico da Buchada. Óculos de grau. Um óculos de grau. Só vai interessar ao dono, logicamente. Você vai entrar em contato com ele. Aí, Tico tá enxergando bem, João Filho? Falei pronto, com ele hoje. certo. Tá tranquilo, mas precisa recuperar o seu óculos, Com né? certeza. 981491906. Tem gratificação. Uma gratificação bacana. Ganha uma buchada. Não, a gratificação em dinheiro mesmo? Dinheiro, Coisa gratificação boa. em dinheiro. Perdeu ali nas mediações, chegando no departamento de trânsito. Então, se qualquer informação, fala com o Tico, 981491906, tem gratificação para você.
Bom, conosco também a Só Fumê Service, que tem revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Tem inclusive aquela película de alta performance, JF, que tem garantia de 10 anos. Maravilha. Meu amigo, esse produto é bom mesmo, hein? Bom, é lá na Só Fumê Service do meu amigo Edilson. Liga pro WhatsApp 98805-4899 ou manda mensagem. Lembrando que a Só Fumê fica na rua José Marrocos, 408. Bom, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Vou te falar o seguinte, viu? Você vai entrar em contato com a Gênesis Solar, tem a solução pra você. Vai fazer o seu orçamento sem compromisso, condições especiais para você adquirir o seu sistema de energia solar. Projeto maravilhoso. Vai beneficiar muito você. Você vai pagar aquela continha bem baixinha, sem dúvida alguma. Enfim, quer mais informações? Você pode aí financiar 100% do seu projeto. A parcela vai ficar equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Mais informações, fala com Luciano Carvalho, 981237956. Você pode parcelar no seu cartão de crédito em até 18 vezes. Gênesis Solar. É um projeto que vale a pena, viu, Marco? E que tal você ganhar 50 mil reais no próximo domingo? E investindo apenas R$3? É isto mesmo, é o Cariri da Sorte desta semana, somente R$3. Tem 2 mil do primeiro ao terceiro prêmio, Giro da Sorte, 20 sorteios de R$300. Ainda tem 50 mil reais no quarto sorteio. Não perca tempo, compre já o Cariri da Sorte. Você pode inclusive baixar o aplicativo e comprar pelo celular. E comprando o Cariri da Sorte, você está ajudando também as ações sociais da Pai Brasil. Compre já o seu Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri. Rapaz, eu vi uma foto do Demontier Tenório, ele tava muito bem vestido, viu, Marco? Porque ele passou na Glam Moda. Você viu aquele cinto dele? Rapaz, o Demontier tá com cada... Ele renovou o seu guarda-roupa, porque ele foi lá na Glam Moda, a loja que fica na cidade do Crato, onde você do Crato, meu amigo, você tem uma grande opção em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio cratense, para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica na Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, do centro da cidade do Crato, onde você vai ser muito bem recebido. Então visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Conosco também a Grage Veículos, compra, vende, troca, financia. Olha, lá tem o carro dos seus sonhos, seminovo com qualidade, com o menor preço, as menores taxas, a melhor negociação. Tudo isso, fala lá com meu amigo Marcos da Grage Veículos, que tem veículos de excelente qualidade realmente para você. Por exemplo, lá você quer comprar um HB20, você vai encontrar lá, tem um lindíssimo na cor preta e outro na cor creme, digamos assim. Lá tem um Corolla, rapaz, XEI automático, prata, a coisa mais linda. Tem também o Ford Ka, igualzinho aquele de um amigo nosso que apresenta o Nova Manhã. Sim. Branquinho, completaço, sensacional. Tem também, meu querido JF, Palio, tem Fiat Uno, tem Gol, tem Saveiro. São várias opções. Várias opções. Lá você vai se agradar. E olha, carros com procedência, o que é fundamental quando você compra um veículo seminovo. É na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, Instagram, @Grage Veículos. Bom, você pode ainda matricular o seu filho no Colégio Compasso, aqui na cidade de Juazeiro, referência na educação, professores altamente qualificados, uma estrutura maravilhosa. Quer mais informações? É na rua Odilon Gomes, 474, no bairro Tiradentes, 35710531. Domingo, 3h30 da tarde, jogo do Guarani. Eu vou estar narrando o jogo lá no Inaldão, em Barbalha. Logo depois, Delton Sá, direto da Arena Romeirão, transmitindo o jogo do Icasa contra o Tiradentes. Guarani e Icasa são destaques no próximo domingo à tarde e noite aqui no Timaço da Vale FM e a nossa transmissão no YouTube. O áudio você pode ouvir também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria o Val. Sextou com a pizza deliciosa lá do Val. Você já experimentou, João Filho? A pizza do Val? Sim. Eu sou cliente VIP. É uma maravilha, né, JF? É maravilhoso.
Pois diga o número aí pro pessoal pedir. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato agora, manda sua mensagem, manda o zap lá pra Pizzaria do Val, 988-42-9514. Bora falar do Guarani agora? A gente fala do Leão do Mercado com o Anderson Luiz às 18h35. O time volta a campo domingo e vai começar o quadrangular do descenso. É um novo campeonato, serão 6 novas oportunidades que o Guarani de Juazeiro terá para pelo menos se manter na primeira divisão do futebol cearense. Tomara que isso aconteça, Anderson. Boa noite. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. E estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vale FM o Samuel Caldas, que é um dos abnegados do Guarani, que ajuda o Leão do Mercado. Desde o ano passado estava um pouco afastado, mas agora vai voltar, né, Samuel, a ajudar novamente. E já pensando para esse jogo, no jogo de domingo, já arrecadar um bicho para motivar mais ainda os atletas do Guarani, né? Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite, Marco, João e todos os ouvintes aí da Rádio Vale. Principalmente a torcida do Guarani. A gente entende, né, que a maior parte da torcida, a maior não, todos estão chateados com o time diante dessa situação, né? Foram 5 jogos, 5 derrotas, 19 gols sofridos, né, se não me engano. Felizmente foi a pior campanha do Guarani em toda a história, eu acho, na primeira divisão. Eu estava à frente, na verdade eu não estava nem ajudando, eu estava à frente do Guarani ano passado, junto com o apoio de Juraci, e foi o principal. E teve outros também que ajudaram, não adianta citar nomes, porque senão um ou outro vai ficar chateado, você vai acabar esquecendo, mas o principal foi Juraci. E a gente pegou o time numa situação muito difícil, o presidente entregou o clube faltando 2 dias para uma estreia, né, para uma primeira partida. E vários problemas, e bid bloqueado, enfim, a gente conseguiu dar a volta por cima, perdemos a primeira partida pro WO, perdemos a segunda pro Cariri, e o principal objetivo era permanecer e a gente foi campeão. Graças a Deus deu tudo certo, né? Os trabalhos foram mais do que a gente esperava, os objetivos foram mais do que a gente esperava. O trabalho aconteceu, de fato, não foi à toa, o Guarani não foi campeão à toa. A gente sabia o que é que estava fazendo, deu o melhor de si, né? E Deus nos honrou com o título. Enfim, a gente se afastou, cada um teve seus problemas, Juraci, eu. Cada um cuidou das suas coisas, seus negócios, né? E a gente deixou o time na primeira divisão. A gente não sabia que ia ser desse jeito, que ia encontrar o time nessa situação. Felizmente não tem o que fazer. A gente até tentou entrar agora semana passada com o apoio dos torcedores, e tendo a decisão que Val poderia assumir, que como ele é o vice não ia ter tanto problema. Soares entregando no outro dia, Val já podia assinar pelo clube, e acabou não dando certo, né? O tempo foi passando. Não deu certo por quê, Samuel? Primeiro de tudo foi que sexta-feira teve uma reunião lá em Val, e foi pedido um levantamento a Soares. Desse levantamento, Val ia ver a situação financeira do clube. Ele não queria assumir assim, avulso, né? Sem saber de nada. Ele queria ver a situação do clube, o que é que tinha para pagar, o que é que tinha para receber, para poder a gente também ir atrás dos que iam ajudar, né? E ver, ó, a gente tem tanto para trabalhar na segunda fase e vamos fazer acontecer assim, assado. E Val ia dar a confirmação. Ou seja, vocês pediram uma prestação de contas ao Soares? Não é prestação de contas, João. É porque é o seguinte, a prestação de contas o Soares podia entregar depois. Era tipo um levantamento do que tinha para entrar no Guarani. Um levantamento de quanto o clube ainda tem a receber. E o que tinha também para acertar. Tipo, a gente não sabe quanto é. O jogador não sabe se fulano recebeu alguma coisa. E esses números não foram nada. Passados. Não, a gente tá falando de agora. Entendeu? A gente não sabe qual é a situação. Como tá a situação hoje, a gente não sabe. Os jogadores estão em dia, se estão atrasados, a gente não sabe. Então, tipo, Val queria esse levantamento para poder ver, com a nossa ajuda, com o suporte dos torcedores, algumas pessoas que queriam ajudar, ver se ele queria realmente ficar no comando do clube, né? Porque não é o cara, vou ser o presidente. Não é só assim também, né? Então, acabou não acontecendo esse levantamento, Soares teve umas coisas do trabalho a fazer, terça-feira teve o jogo e o tempo foi
ficando curto e não adiantava mais. Por quê? Porque Soares também falou que ia tirar o time todo. A gente, se fosse para mudar, eu saio, mas o jogador sai também. Mais ou menos assim. Ia ser uma coisa muito complicada, porque ia ter que trazer um time novo. Agora, ia ter que trazer outro treinador. Samuel, para que eu possa entender. Pouco tempo não dava. Então, infelizmente, assim, a gente queria ajudar. Como a confiança hoje do torcedor é praticamente zero, né, com a diretoria e tudo, a gente até entende com essas derrotas. Então a gente ia mudar para poder resgatar essa confiança do torcedor. Então a sua volta estava condicionada, me perdoe o Marco, a sua volta para ajudar diretamente ao clube estava condicionada à saída do Soares da presidência, é assim? É, assim. A saída do Soares ou do Rominho? A torcida queria uma mudança. Então, o Rominho hoje é que está resolvendo as coisas do clube, né? No caso, tipo, era como se fosse eu ano passado, alguma coisa parecida. E Soares é o presidente. Querendo ou não, ia ser os dois, né, no caso. Sim. Entendeu? Não ia adiantar só tirar Rominho. Aí o Soares também, tipo, chegou numa posição, tipo, na altura do campeonato, ele também estava desgastado. Então, mudando para uma presidência para Val, acho que ia se tornar as coisas mais fáceis, assim, em questão da ajuda do torcedor, a resgatar essa confiança. Você tira para um jogo contra o Barbalho, não foi ninguém, eu acho. Porque teve o Flamengo, mas sempre tem aqueles torcedores que vão, o Guarani. Infelizmente isso não aconteceu, entendeu? E as coisas foram ficando mais difíceis, o tempo foi acabando e a gente entendeu que não dava mais tempo. Que os jogadores iam chegar, ia ter a questão de entrosamento, o jogo que estava marcado para quarta-feira, né? Foi adiantado para domingo, então era tudo acontecendo, infelizmente, para a gente. Agora, Samuel, pelo que você tem acompanhado do futebol e do Guarani já há algum tempo, na situação atual do Guarani, com o elenco que o Guarani tem, com o time que o Guarani tem, com o que está sendo feito pelos atuais diretores do Guarani, você vê assim uma luz no fim do túnel para o Guarani pelo menos não ser rebaixado? Cara, assim, essa mudança ia nos ajudar muito. Por quê? Porque assim, é um trabalho assim, de jogadores que não são acostumados a jogar campeonato cearense, jogadores que vêm de fora, entendeu? Tipo, se você chegar se o jogador do Guarani for no mercado hoje, pronto, no mercado central tem muito torcedor do Guarani, por exemplo. Ninguém conhece nenhum jogador do Guarani hoje. Se vier aqui hoje na rádio, eu acho que vocês não sabem quem é. Diferente de um trabalho que a gente tem uma base de jogadores conhecidos, um treinador conhecido. Você já estava engatilhado com o Lamar? Já estava certo? Não, a gente até teve uma conversa assim com o Lamar, entendeu? E ele tava esperando uma definição também, entendeu? Se a gente realmente ia entrar e tal. E já tinha muitos jogadores conversados. E mesmo diante dessa situação, essa divergência de pensamentos da atual diretoria com vocês, você está aqui hoje para pedir o apoio do torcedor para poder gratificar os jogadores em caso de vitória, é assim? Sim, Infelizmente as coisas não aconteceram do jeito que a gente esperava, entendeu? E eu vim aqui hoje, só nos restou essa solução, é apoiar os jogadores que estão no momento no clube. Então a gente tá fazendo um bicho para dar para os jogadores domingo, em caso de vitória, somente de vitória, certo? Se der empate ou o Guarani perder, nenhum torcedor vai ajudar, claro. Então eu vim aqui hoje pedir pro torcedor ajudar o clube e os jogadores que estão lá no momento. Certo que ninguém conhece, ninguém confia, não tem confiança nos dirigentes, mas a gente tem que vestir a camisa. Felizmente a gente está numa situação difícil, mas o campeonato vai começar outro campeonato domingo. Entendeu? E a gente tem que acreditar nos que estão lá. O encerramento não tem mais como dos jogadores mudar, foi né? hoje, não tem como mudar nada. Entendeu? Então é acreditar nos jogadores que estão no Guarani, que estão vestindo a camisa do Guarani hoje. Então acho que esse bicho seria um incentivo muito bom para esses atletas em caso de vitória domingo. E para ver se as coisas clareiam, né? Essa vitória de domingo aí com certeza vai mudar bastante a situação do Guarani. Vai resgatar a confiança do torcedor, até dos jogadores mesmo, com essa vitória. Então, eu vim aqui hoje pedir ajuda pro Guarani. E como é que o torcedor pode ajudar, Samuel, a gratificar os jogadores? A gente tá fazendo um bicho hoje, esse bicho tá em R$4.000. Torcedores dando de 100, de 150, de 200, de 50, não importa o valor, né?
Hoje, o mínimo valor que deram até agora foi R$50, chegando até R$200. Aí tem vários torcedores. Isso em caso de vitória, né? Se o time ganhar. Se Aí não ganhar, após- o torcedor não contribui, né? Não contribui. Então essa vitória, eu entendo que pro Guarani, essa vitória de domingo é muito importante. É tipo uma vitória. Não vai valer 3, não, vai valer 6. Porque o Guarani não pontuou. Não tem confiança. Até os jogadores também não têm confiança. Então essa vitória acredito eu que vai ser de extrema importância para todo mundo. Para as coisas clarearem, inclusive até o boi aqui, o boi da rifa que chegou, ele tá ajudando também. Disse que ia ajudar com R$100. Então, quem quiser ajudar, os torcedores que estão com raiva, que não estão, a gente tá aqui. Eu tô fazendo esse bicho para dar diretamente para os jogadores. Vou ter uma reunião com os jogadores amanhã, vou falar desse bicho e vou entregar esse dinheiro na mão do Da Silva, que é um jogador que a gente já conhece, trabalhou na Série B, na Série C no Guarani, inclusive teve muitos bichos e eu sempre passei para ele. Então a gente vai fazer essa ajuda aí para o Guarani, não é para A, para B, para ninguém, é para o Guarani. A gente tá na linha aqui com o Soares. Soares ligou para nós em contato com a gente para falar um pouco mais também sobre o Guarani. Boa noite, Soares. Boa noite, Anderson. Boa noite, Marco. Boa noite, João Filho. E meu amigo Samuel que está aí. Eu queria fazer uma pergunta aí pro Samuel. Não, primeiro eu vou dizer aqui o seguinte. Os atletas, eles estão em dias. O único que não está em dias aí são 2. Diego, falta um pedaço do salário dele, e o Da Silva. Os demais é pinga-pinga, é 100, 200, 300 conto. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Como eu tenho o Campo Grande, o porquê que ninguém quis assumir o Guarani no começo do campeonato? Que eu peço para todo mundo fazer essa pergunta e ninguém responde. Por um motivo? Não, a situação que eu vim falar aqui não foi essa, de quem não queria, entendeu? Você assumiu o Guarani sabendo das condições do clube. Você não ia assumir um clube sem saber das coisas não, Soares, entendeu? Então não tem um... Mas por que ninguém quis? Por quê? Aí eu não quis. O Guarani, para você, se você não sabe, ou então o torcedor não está sabendo, ia cair para a 3ª divisão. Sim, ano passado também, cair para a 3ª. Se a gente não tomar a frente, o Guarani ia cair para a 3ª. A gente entregou na 1ª. A gente foi campeão, inclusive. No mínimo, eu digo aqui ao torcedor do Guarani, que o Guarani, se ele cair, ele cai para uma 2ª, ele não cai para uma 3ª. Entendeu? Mas então, a questão não é essa, Soares. A questão é que o Guarani, você enfrentou um projeto de enfrentar uma 1ª divisão sabendo da dificuldade. Entendeu? Eu sei da dificuldade. E como eu sei. O problema é que o conselho, ele quer saber quanto é que tem para entrar. O conselho pergunta assim, Soares, qual é que tem de débito? Não. Você que não sabe, escute. Certo. 4 jogos agora que nós temos no Inaldão, cada bordeiro custa em torno de R$10.100. Eu mostro para você o de terça, mostro para você o de domingo e vou mostrar os outros 2. É em torno de R$10.000. Certo. Entendeu? Mas Val queria ver a situação do clube. Não importa se ia ficar positivo ou se ia ficar negativo. Ele queria ver a situação, como é que iria ficar ele assumindo, entendeu? Ele queria saber da situação financeira. Não era só o que tinha para receber, não era o que tinha para sair também. E a questão que você disse que se eu saísse, todos os atletas eu ia tirar. Eu não ia tirar. Eu disse que se Soares saísse, os jogadores do Campo Grande não iriam acompanhar o Guarani. Tem um áudio seu aqui, que você mandou para a Alisson, que todos os jogadores iam sair, só exceto Da Silva. E lá no setor, escuta, ficou de lá, se você, para ir lá perguntar aos atletas que queriam, que poderiam ficar. Depois vão, que nem lá vão aparecer, para depois não dizer, não, sai, para dizer que sou eu. Não, Soares, a questão foi que ficou de você fazer o jogo até terça-feira, entendeu? E você, com esse levantamento, a gente vê se Val ia realmente assumir. A gente não ia falar com jogadores, a gente nem conhece os jogadores. Não tinha precisão de eu falar com nenhum jogador nenhum do clube atualmente, não. Aí ficou na quarta-feira. Quem me procurou? Eu fiquei esperando no meu escritório até meio-dia.
que eu só trabalho até meio-dia. Aí, eu não tenho nada, eu não podia lhe cobrar levantamento nenhum, não. Quem tinha esse direito de cobrar alguma coisa é Alisson, que é o presidente do conselho, ou Val, que é o vice-presidente. Eu não sou atualmente nada do clube. Ninguém me procurou, me procurou na quinta, depois do meio-dia. Foi justamente que eu falei que não tomaram também erraram o vice-presidente e o presidente do conselho que não tomaram as providências também. Então, o que é que a gente poderia fazer? Hoje, com o encerramento do BID, não tinha o que fazer. Então, eu vim aqui hoje na rádio, pedir foi ajuda. Não foi pra você, nem pra Rominho, foi para o Guarani. Entendeu? Não foi pra ninguém. A gente, pessoa física, não tem nada a ver, não. É a instituição Guarani que a gente tem que... Isso, é isso que tá em jogo. É isso que tá em jogo. Eu vim aqui pela instituição Guarani. Então, eu não vim aqui atrás de briga com ninguém, de o Guarani hoje tá dividido lá do ar. Não, eu vim aqui justamente para pedir ajuda pro clube, para os jogadores que estão vestindo a camisa hoje. E que eles joguem com dignidade, com honra e que façam uma segunda fase diferente do que foi a primeira. Vocês vão lá domingo, na hora do jogo, que disseram que é hoje, também não foram. Como é? Não disseram que hoje lá no CT? Tem algum áudio meu, ou eu falei que é hoje lá? Alisson. Alisson, você tem que ligar pra Alisson e perguntar. Não é pra mim não, sabe? Alisson é primo meu, mas eu não posso responder por ele não. Eu sei, meu amigo. Então, vocês vão lá domingo? Eu vou amanhã falar desse bicho pros jogadores, certo? Alisson ficou de ir também e domingo eu vou pro jogo. Como um torcedor que quer ajudar o clube, que veste a camisa, que ajudou na Série C, Rominho, com quase 30 mil reais, com arrecadação de ajuda de torcedores, um time que estava prestes a ser acabado na Série C, e um torcedor que tomou a frente na Série B e foi campeão. Um time também que estava numa situação de se acabar e que, se não tomasse uma providência, iria ser rebaixado por não participar do campeonato. Participou e foi campeão. Hoje eu não queria entrar no Guarani. Por quê? Porque eu sei o que eu passei ano passado. Todo mundo sabe dos problemas que tem no Guarani. Entendeu? Só que eu enfrentei os problemas, entreguei o time na primeira divisão. Não queria entrar no Guarani de novo. Não tô entrando também. Entendeu? Inclusive, como o pessoal falaram que era melhor você sair e tal, por Val ser uma mudança e seria melhor para conseguir ajuda, eu iria ajudar de ir atrás desses caras que estavam falando que não estavam ajudando por conta de você e Rominho. Eu não iria ajudar financeiramente com nada. Eu ia pegar só fulano, tu não disse que ia ajudar? Pronto, Soares saiu, quem tá lá é Val. Pronto, tu vai dar quanto agora? Pronto, eu iria ajudar dessa forma. Deixa eu só me envolver aqui, porque a gente tá com o tempo corrido e eu sei que a discussão é enorme e isso tem que ser resolvido nos bastidores, principalmente entre o Guarani, porque assim, a imagem do clube é que tá em jogo. Isso vocês têm que discutir internamente. A sua intenção é boa, Samuel, de ajudar o Guarani. A intenção do Soares a gente sabe também. Então eu acho que se todo mundo se unir, o Guarani consegue ser maior. Não adianta estar com briga interna, isso ou aquilo. Acho que o Guarani é muito maior que tudo isso. E eu acho que a união deve prevalecer nesse momento, porque o Guarani precisa disso para se livrar desse rebaixamento. E aí depois vocês veem como é que fica a questão interna do Guarani. Até porque a gente tá com o tempo corrido, né, Marco? Então eu vou pedir aqui para vocês. Samuel que vai encabeçar toda essa situação. Quem quiser, Samuel, entrar em contato com você para poder ajudar pro jogo de domingo. Qual o contato? Qual o valor? Certo, eu vou... Aqui, posso falar rapidinho? O ingresso vai ser R$20 e R$10 a minha entrada em qualquer setor. E é o seguinte, que eu aqui para ajudar o Guarani também. Entendeu? Eu não vim para atrapalhar o Guarani. Todo mundo sabe da minha índole, sabe que eu não sou. O problema, infelizmente, é meu amigo Rominho. Agora, o que acontece com o Rominho? Na hora que eu preciso de Rominho chega junto comigo. Entendeu? Eu estou desde o começo do início do campeonato. Então, eu não tenho. Eu Soares, não tenho pelo menos motivo de tirar meu amigo Rominho, não, que está me ajudando até hoje. Então eu queria agradecer aqui o espaço e dizer que estou à disposição. Pode dar meu telefone aí para quem quiser, pode me ligar. A hora que quiser. Se tiver desligado, é porque está descarregado. Ok? Obrigado. Ok, valeu, Soares. Continuando, Samuel. Torcedor que quiser ajudar o bicho para domingo. Certo, aí o telefone é 98198-8370. Repetindo, 819-8198-8370.
como eu falei, a ajuda hoje, a menor é R$50, a maior 200. Hoje a gente está arrecadando aqui R$4.000 em caso de vitória do Guarani. A gente tem como objetivo, tipo, 5.000, né? Vamos supor. Como foi feito vocês fizeram ano passado, chegar até R$10.000, um valor muito bom, que vai direto para os atletas, que você vai receber e vai entregar direto ao jogador, direto ao da Silva. Eu vou ficar responsável de arrecadar esse dinheiro, entendeu? Realmente eu quero que quem realmente prometa dar esse valor, que cumpra, né? Que a gente vá atrás domingo, segunda-feira e pague o valor que foi prometido. Pra gente ter a palavra com os jogadores, porque a gente vai falar pra eles, né? Quanto a gente vai dar e tudo. E da Silva vai repartir esse dinheiro. Tá aí. Então o torcedor rubro-negro, muito parecido com o que aconteceu ano passado, procura Samuel lá no mercado, ajuda, faz sua colaboração. Ano passado a gente conseguiu até, se não me engano, 10 mil, se não me engano, uma época com R$10.000, conseguiu, inclusive, superar o Icasa naquela ocasião. Até que ganhando o primeiro jogo, o segundo já vai ser melhor. Pode ser que as coisas tem que ganhar a primeira pra poder animar, né? E como eu disse, isso é bom pra todo mundo, né? Até pros jogadores também, pros torcedores. É um belo incentivo, R$4.000. Principalmente pro Guarani, né? Que precisa dessa vitória. Então, após esse jogo, a gente pode até fazer um bicho pra permanência, né? Então, agradecer ao Samuel. E tá aí o torcedor rubro-negro que puder ajudar, já é uma motivação a mais pro jogo de domingo contra a equipe do Pacajus. E nós estaremos lá, 3 da tarde, começa a transmissão do Timaço da Vale para Guarani e a equipe do Pacajus, e que o torcedor do Guarani vai levar seu incentivo também ao nosso Leão do Mercado. Sim, Marco, como o Soares falou, ingresso de R$20 inteira, R$10,50 pro torcedor rubro-negro tá presente no estádio Inaldão para ajudar o Guarani nessa virada de chave pro Guarani permanecer na primeira divisão. Valeu, Anderson, obrigado pelas informações do Leão do Mercado, né? Vamos ver se o Guarani consegue essa primeira vitória para que o time possa pelo menos dar uma alegria, uma esperança maior ao seu torcedor. É o que todos nós desejamos. Timaço da Vale, JF, num oferecimento de Baleia Burger, o melhor hambúrguer Baleia pelo menor gostoso demais. preço. Diga aí o telefone do Baleia. É só você entrar em contato rapidinho, 988-380548, manda mensagem, vai chegar na sua casa aquele Baleia gostoso. Daqui a pouco vou jantar com a Luiz Vilela, lá no Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Tá certo, quem convida paga, viu, É João verdade. Filho? Produtos Panebon, pão nosso. Tem que pagar, rapaz. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, massa para pastel tasquinha, linha integral, tudo isso com a qualidade Panebon, pão nosso. A gente fala também aqui no Timaço da Vale FM da Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteie e use produtos da Ramagem Couros. A fábrica fica localizada na Avenida Nestor Sampaio 690. O telefone é o 3571-3758. Cadê o Kilmer de Campos? Ele vai falar agora aqui no Timaço da Vale FM. Nosso querido Kilmer de Belo Campos, que vai trazer informações atualizadas do nosso futebol do Campeonato Cearense da Primeira Divisão, porque começa amanhã a fase de quartas de final. Não é isso, Kilmer? Um abraço, boa noite pra você. Um abraço, meu querido JF, boa noite. Hoje o tempo tá curto, depois dessa discussão em alto nível aí, envolvendo o Guarani de Juazeiro. Tomara que o Guarani não caia, né? Porque é uma peça rara, o nosso querido Guarani. O Vinas está indo embora, colocou o vermelho, ou melhor, colocou o azul, preto no branco, as cores do Grêmio, está trocando o Ceará pelo Grêmio. O William Maranhão, volante, é o novo reforço do Ceará, jogador que veio do Atlético de Goiás. O presidente do Ceará, interino, chama-se Carlos Moraes, 44 anos de idade, filho do Franzé Moraes, que foi presidente do Ceará em 80, 84 e 86, é administrador de empresas e formado também em Direito. É o segundo vice-presidente do Ceará, já que o primeiro, Humberto Aragão, renunciou. Ele é que convocará eleições no Vozão. No Ferroviário, o treino do Peixe está acabando agora, são 19h01. O treino do Peixe está acabando no Elzir Cabral para o jogo de amanhã contra o Maracanã de Maracanaú. O Ciel afirmou que será uma grande batalha e respeita muito o time do Maracanã. No Fortaleza, o Leão contratou Guilherme e Caleb, atacante Guilherme do Grêmio, Caleb do Atlético Mineiro, e emprestou o jogador Ronald, volante, para o Cuiabá.
Meu querido JF, grande Marco Valério, são estas as informações ao vivo aqui da capital cearense, Jota. Tá bom, Kilber, um abraço pra você, querido. Obrigado pelas informações, nosso querido Kilber de Campos, que participou aqui no Timaço da Vale FM, com informações lá da capital, Ceará, Fortaleza. Amanhã teremos Ferroviário e o time do Maracanã. Domingo, Atlético Cearense e Iguatu, na fase de quartas de final do Campeonato Cearense. Lembrando que Ceará e Fortaleza já estão na fase semifinal, vão aguardar os seus adversários ainda. Pra quem ligou o rádio depois... 0-0 hoje, Crato contra o time do Itapipoca. Boa sorte pro Barbalha, que amanhã estreia na abertura do quadrangular do descenso, comumente chamado de quadrangular da morte. Amanhã tem Barbalha contra o Caucaia. Boa sorte pra nossa querida Raposa, do técnico Márcio Alain. E claro, o Guarani jogando no próximo domingo. Transmissão do Timaço da Vale FM a partir das 3 da tarde. A gente já fala lá do estádio Inaldão. Galera do Guarani, jogo 3h30. É o momento de ajudar o time do Leão do Mercado. E na sequência, o Delton Sá narra o jogo do Verdão do Cariri contra a equipe do Tiradentes. Tá certo, JF? Tá certo. E por falar no Alviverde, quem sabe tudo de verde e adora a cor verde é a Luiz Vilar, que tá voltando com informações do Icasa. Fala, Vilar. Agora tem que ter essa provocação. Agora diga que você não gosta. Rapaz. Aí, ele não vive sem o verde. O verde faz parte do dia a dia do meu amigo Aloysio Verde Vilar. natureza, né? Muito bem, mas sem perder tempo, JF, vamos lá falar do Verdão, já que a equipe enfrenta o Tiradentes no próximo domingo, às 5 da tarde. E a gente aproveitou para conversar com o atacante Brito, que foi papai pela primeira vez domingo, viu? O filhinho dele nasceu pela manhã e ele jogou à tarde, viu? A gente aproveitou para bater esse papo com o Brito, que fala se teve foco para esse jogo, como é que foi a emoção, já que ele ainda não teve a oportunidade de conhecer o filho, né? Vamos ouvir. Vamos lá, fala, Brito. Boa tarde, Aloysio. Aloysio, sentimento indescritível. Tive a honra de ter a notícia do nascimento do meu filhinho poucas horas antes do jogo, que serviu de motivação. Infelizmente o gol não saiu para estar dedicando para ele, mas conseguimos dedicar uma vitória importante no início do campeonato, na nossa estreia. Sabemos que não foi como esperávamos, porém conseguimos pontuar na competição, o que era mais importante. E que no domingo possamos fazer o melhor jogo e possamos ganhar com um placar mais confortável. Seguimos trabalhando forte em busca disso aí. E no domingo contamos com o apoio da torcida do Verdão e vamos que vamos. Como é que fica o coração do jogador nesse momento? Porque você ainda não conheceu, né, pessoalmente seu filho. Cara, um misto de alegria, de vontade de viajar para vê-lo. Só que tem o lado profissional também, tenho que estar com a cabeça aqui no clube, na competição. E vamos levando devagarzinho, vamos conciliando, no momento só chamada de vídeo, vendo ele direitinho. E mais pra frente, quando minha esposa puder viajar, ele vai estar aqui presente e vai poder entrar comigo no estádio. Ô Brito, mas falando agora sobre a atuação da equipe no último domingo, o que é que você conseguiria apontar que faltou pro Icasa ter mais produtividade contra o Crato? Eu acho que nos faltou um pouco mais de paciência com a bola. Porém, se tratando de um jogo de estreia, sabíamos da dificuldade. Tínhamos umas mudanças no clube, no grupo. Mas eu acho que é super normal. Numa estreia, sabemos que não convencemos, que o torcedor espera sempre mais e que no domingo teremos um time mais competitivo, um time mais compacto e com certeza a vitória virá de melhor forma e tentar convencer a nossa torcida. Muito bem, ouvimos aí o atacante Brito, que foi titular no último domingo, deve continuar nessa condição de titular contra o Tiradentes. Boa sorte pra ele. Daqui a pouco ele conhece o filhinho dele, né? Daqui a pouco. Tem nome o garotão? Rapaz, já? Esqueci de perguntar o nome, viu, JF? Tá mas, enfim, muita saúde pra ele. Muita saúde pra o filhinho, pra esposa do Brito, que tudo aconteça da melhor maneira possível. 24 anos apenas, olha só. Ô, rapaz, Maria de primeira viagem? Isso, Maria de primeira viagem. Aí, rapaz, maravilha. Que Deus abençoe. Muita saúde.
JF, a gente traz aqui nessa segunda participação uma ação social da torcida furicasiana, muito bacana. Conta aí pra gente. A partir do jogo de domingo entre Casa e Tiradentes, a torcida vai estar recebendo alimentos, roupas e cobertores que vão ser doados para pessoas em situação de rua, abrigos e famílias carentes aqui de Juazeiro do Norte. Então, quem for ao jogo de domingo e puder contribuir com algo, a torcida vai estar recebendo os itens lá na Praça da Bíblia, em frente à Arena, e também no setor leste, lá da arquibancada, onde comumente fica a torcida furicasiana. Quem não estiver no jogo de domingo, pode entrar em contato com o nosso amigo Fábio, lá do podcast no Audio Esportes. Um abraço pro Fábio. Um abraço para ele. 981934496. Repetindo, 981934496 é o telefone do Fábio lá do No Audio Esportes, que faz parte também da Fúria e tá aí nessa campanha muito bacana, ação social da torcida furicasiana. Parabéns à torcida pela belíssima iniciativa de ajudar a quem tanto precisa. Temos muitas pessoas que precisam, e você que vai pro jogo, puder colaborar de alguma forma, com 1 quilo de alimento não perecível, cobertor, nossa, a gente agradece demais e parabeniza. Parabéns aí ao pessoal da Fúria. Com certeza. Pra gente finalizar, JF, os ingressos chegaram hoje a Juazeiro, as vendas já foram iniciadas, agora à tarde, inclusive, um bom número de torcedores esteve presente, já para garantir de forma antecipada. Lembrar os valores: R$30 arquibancadas, com meia de 15, 60 cadeiras premium, com meia de 30 e R$70 os camarotes. E quem comprar o ingresso premium, JF, vai ganhar um copo personalizado do Verdão. Eu vi a foto do copo, o copo é bonito, viu? Em comemoração aos 60 anos do antigo Icasa Esporte Clube, né? Mas que o torcedor, claro, leve em consideração essa data, que em 2023 estará aí com 60 anos. Em 1963 foi fundado o antigo Icasa e agora a equipe está promovendo algumas campanhas, inclusive na camisa de jogo tem lá o símbolo, né, de 60 anos do Icasa. Enfim, JF, amanhã, a partir das 8 horas, os ingressos estarão também à disposição lá na Arena Romeirão, e no domingo, a partir de 9 horas, e também os ingressos estão à disposição no Praxedão e nas farmácias Fernandes. A gente volta domingo, tá, JF? Fechado, a gente volta no domingo, jornada dupla da Vale FM, domingo a partir das 3 da tarde, 3h30 a bola vai rolar para o jogo do Guarani de Juazeiro contra o Pacajus. A narração será do Marco Valério, com as reportagens do nosso querido Anderson Luiz. Terminou o jogo do Guarani, a gente já cola com Icasa e Tiradentes na Arena Romeirão, aqui na cidade de Juazeiro, com a narração do Delton Sá e a participação de todo o timaço da Vale FM. Anderson Luiz, por falar do Guarani, o Anderson volta com mais informações desse leão do mercado. Fala, Luiz. O Leão do Mercado que realizou hoje um coletivo. Só um detalhe, João Filho. Hoje eu fiz um levantamento rápido. Esse é o terceiro coletivo da equipe desde a chegada do Ferreira. Então teve pouco tempo para trabalhar o técnico do Leão do Mercado. E hoje, pela primeira vez, ele conseguiu formular algumas situações de jogo. Ele, por exemplo, fez algumas alterações, principalmente no setor defensivo. O Luan Vaqueiro ganhou a vaga de titular nesse time, porque o Felipe, que era o atual titular, teve alguns problemas pessoais, acabou tendo que voltar para casa. E no meio campo, a novidade é a volta do Breno e do Da Silva, e a dúvida principal é se ele começa com o Aleph ou com o Eric, ou então se o Marcelo, atacante, é sacado do time e ele pode entrar com esses dois atletas de início. Então tem essa dúvida ainda o técnico Ferreira para essa estreia, eu posso dizer assim, no quadrangular da morte diante da equipe do Pacajus. E que essas divergências de pensamentos sejam colocadas de lado, que um pensamento seja um só: trabalhar para que o Guarani permaneça na primeira divisão do futebol cearense. É inadmissível a gente pensar nessa possibilidade de um novo rebaixamento. Ela existe, infelizmente ela existe, mas que as pessoas que estão à frente do clube, as pessoas que torcem, querem ajudar o clube, vamos numa corrente só. Deixem as divergências de lado, os pensamentos, com cada um pensa de uma maneira, a divergência dos pensamentos, isso é normal, mas que deixem de lado e o pensamento volte-se para ajudar o clube, cada um fazer a sua parte da melhor maneira possível, e que os jogadores possam corresponder dentro de campo e que o Guarani consiga a permanência. A gente torce muito para que isso aconteça. Anderson. Só um último detalhe: existe uma comitiva de alguns torcedores, pediram para não identificar esses torcedores no momento, que vão procurar o Ministério Público, sua informação, sobre uma suposta situação daquele jogo contra o Iguatu. Uma manifestação desses torcedores junto aos atletas que estiveram em campo naquele jogo, e todos os envolvidos naquela situação vão pegar as imagens do jogo, tudo que envolveu aquele jogo,
já para fazer essa investigação já pensando no futuro, pensando nessa discussão. E eu concordo com você, João Filho. Tem que pensar agora no Leão do Mercado e em livrar o Leão do Mercado dessa terrível segunda divisão. E o pensamento não teria que ser somente agora, teria que ser desde o início do campeonato, perder da maneira que perdeu algumas partidas da competição. Enfim, a situação que a gente lamenta demais mesmo, mas que quem tá à frente, o Suarez, o Rominho, os torcedores, ex-dirigentes, todo mundo, deixem as divergências de lado e trabalhem com um só objetivo, deixar o Guarani na primeira divisão do futebol cearense. Vamos pensar desta maneira, tá bom, pessoal? Bom, no finalzinho aqui, um abraço pro Salim, rapaz, tá no sítio 2, lá do Passagem de Pedra. Valeu, Salinho, um abraço pra você. Nosso amigo Alexandre, lá do Mercado Central, lá do Beco da Cebola. O nosso amigo Aleph, que é conhecido como Aleph das Redes, lá no Mercado Central, também do Beco da Cebola. E o Neguinho, rapaz, Neguinho da Retífica São Francisco. Obrigado pela audiência. Valeu, Bibi, um abraço pra você. Teremos clássicos do Rio em São Paulo. Domingo no Campeonato Carioca Taça Guanabara tem Fluminense e Vasco. Tem clássico em São Paulo. O São Paulo enfrenta o time do Santos. São Paulo e Santos vão se enfrentar pelo Paulistão no final de semana. E o Vale Esportes fica por aqui. Domingo, se Deus quiser, a nossa jornada dupla do timaço da Vale FM. 3h30 da tarde, o jogo do Guarani de Juazeiro contra o time do Pacajus. E logo em seguida, o timaço transmite para você Icasa e Tiradentes pelo Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Boa sorte também para o Barbalha, que joga amanhã. O Barbalha começa a sua caminhada no quadrangular